nós aprendemos a amar aqui os irmãos, né? Nós aprendemos a gostar dos irmãos. E a gente vê uma situação na qual, né, hoje se encontra o nosso querido irmão Melquites, e veio assim dentro de nós uma reflexão: quem pode ir contra os desígnios de Deus? Aquilo que Deus determina, jamais, né, nós podemos ir contra os desígnios de Deus. E eu creio que o Senhor é fiel, o Senhor Ele é eterno, Ele é fiel em graça e eterno para nos ajudar. E Ele também é cheio de misericórdia para nos amparar em cada uma das nossas necessidades. Pois creio, meu irmão, que o Senhor é aquele que sustenta a sua sorte, né? Aquele que muda a sua sorte. E sobre si está a bênção do Senhor, a bênção da multiplicação também, a bênção da cura. Em nome de Jesus Cristo, eu creio. Eu creio que o Senhor é um homem de Deus, né? E muitas vezes as coisas acontecem para o nosso testemunho, para o nosso próprio testemunho, para que nós possamos assim ver a glória de Deus através de todas as coisas. Amém. Nós precisamos disso, de ver a glória de Deus através de todas as coisas. Amém, irmãos? Amém. Que a paz do Senhor seja com todos os irmãos. Amém. Queria deixar aqui Lucas 7, nós vamos ler do 11 até o 17. Amém? Amém. E em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquipo, e parado os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se os que estiveram mortos e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Sua bênção. Eu queria com essa palavra deixar aí para os irmãos 5 benefícios que o Senhor, através dessa palavra, 5 benefícios que o Senhor nos dá quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso protetor. O primeiro benefício que nós vemos aí é que Jesus, Ele traz alegria. Ele, onde há tristeza, onde há prantos, o Senhor, Ele traz alegria. Ele retorna a alegria daquele que, por algum motivo ou por outro, ficou com seu coração entristecido. E o Senhor, Ele renova de novo, Ele nos traz de novo alegria. Ele nos enche de alegria. E o Senhor, Ele me mostra muito eu aprendo muito aqui nesse capítulo que nós precisamos, irmãos, de ter alegria no nosso coração, para que nós possamos assim compartilhar essa alegria, ou passar essa alegria adiante. Não adianta nós termos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, como o nosso inspirador, e nós sermos tristes, com a face fechada, não ter o nosso coração alegre para trazer alegria também para aqueles que têm dificuldades. Igual essa mulher, nós vemos que ela estava numa dificuldade terrível, que ela perdeu o seu único filho. E é uma situação realmente bem difícil. A gente pode compreender aqui, se a gente nos colocar, ver com a ótica humana, a gente vai ver que essa mulher estava passando por grande dificuldade. Mas o Senhor Jesus, Ele estava por ali passando e Ele viu aquela situação e Ele teve, Ele trouxe alegria para aquela
aquela mulher. Nós vemos que ali tinha, interessante que tinha dois povos, duas multidões, como nós vemos aqui, ó, no início, né, era uma grande multidão, e tinha a multidão do Senhor Jesus Cristo, e tinha a multidão que seguia aquela mulher. Eu creio, irmãos, que a Bíblia não relata, não fala, mas eu creio que aquela multidão ia, aí a multidão que seguia aquela mulher, ela estava com o coração entristecido, porque compadecia do sofrimento também daquela mulher, aquela viúva, pois ela havia perdido o seu único filho. E aquela multidão que seguia ela, com certeza iria ali com o seu coração triste, iriam entristecidas de um lado, mas porém via Jesus de outro lado, com a sua multidão. E eu vejo aqui com o meu olho da fé, que a multidão que seguia Jesus era uma multidão que estava alegre, irradiava alegria, porque Jesus é alegre, é ou não é, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Jesus é alegre. Eu creio que eu posso ver com meus olhos que não havia tristeza naquele povo, porque eles estavam com o Senhor Jesus. E quando encontraram-se ali aquelas duas multidões, a alegria que irradiava daquele povo que seguia Jesus contagiou aquele povo que seguia aquela mulher que estava em luto por ter perdido ali o seu filho. E essa palavra nos mostra, irmãos, que a alegria do Senhor, ela tem que contagiar. Ela tem que ser também, nós temos que ter essa alegria para que nós possamos então contagiar as outras pessoas que necessitam de alegria, que necessitam de ser alegre, que necessitam de ter um motivo de alegria no seu coração. E essa alegria, ela só nos é dada através do Senhor Jesus Cristo. Ela só nos é dada quando nós temos o Senhor e nós temos um pleno conhecimento, temos a plena certeza que o Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e guarda também a nossa saída. Aleluia. E o segundo benefício é que ele traz misericórdia. Nós vemos que ali aquela mulher, ela estava ali chorando em prantos ali, e vendo o Senhor se compadecer dela, ele disse: não chores. O Senhor Jesus, ele teve compaixão ali daquela mulher. Eu acredito que ele não conhecia ela, nunca tinha visto ela, mas ele teve compaixão dela e se compadeceu do sofrimento dela. E essa palavra também, irmãos, nos mostra também que nós precisamos de compadecer das outras pessoas. Nós precisamos de ter compaixão, ter em nós o espírito de compaixão, compadecer do sofrimento do outro, compadecer do sofrimento do vizinho, compadecer do sofrimento do nosso parente, compadecer do sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã, compadecer do sofrimento de uma criança. Quando aí a gente vê ele abusado sexualmente, terrivelmente abusado, terrivelmente maltratado, às vezes por falta de conhecimento de alguns pais, entre aspas, alguns pais, que maltratam os seus filhos, que humilham os seus filhos. E nós precisamos, irmãos, ter misericórdia. O Senhor, Ele nos ensina, Ele me ensina nessa palavra que nós precisamos ter misericórdia, compadecer do sofrimento alheio, compadecer do sofrimento do irmão, compadecer do sofrimento do nosso vizinho, do nosso parente. O Senhor, Ele nos mostra nessa palavra. E nós vemos ali que Ele trouxe misericórdia ali, e Ele falou: mulher. Quando ele abriu ali a boca, ele trouxe ali um consolo. Ele falou assim: não chores. Quando ele disse: mulher, não chores, ele trouxe também o consolo. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos consola. Glória a Deus. Mas o consolo, irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos dá, ele não pode ser guardado somente para nós. Guardar o consolo que Deus nos dá e guardar aquilo como instrumento somente para nós. Nós precisamos de consolar também aqueles que choram. Às vezes no nosso dia a dia a gente passa por tantas pessoas que precisam de uma palavra de força,
uma palavra de fortalecimento. E às vezes nós deixamos passar a oportunidade de falar, amanhã eu falo com aquela pessoa, amanhã eu encontro com ela e eu falo com ela. E talvez essa oportunidade pode não vir. Nós precisamos de consolar, aprender a consolar aqueles que choram. Amém, irmãos? Amém. Outra situação também que eu aprendo nessa leitura é que o Senhor é aquele que muda muda as circunstâncias das coisas, muda a história. Nós vemos ali que aquela mulher estava indo lá enterrar o seu filho e estava naquele desespero, o povo todo chorando, o povo todo já desesperado, porque já chegou a hora, estava chegando a hora de levar aquele corpo para ser sepultado, mas o Senhor Jesus estava ali, passando por ali, e Ele olhou aquela situação e tomou a rédea daquela situação. Ele mudou aquela história, mudou aquele fato. Um fato que era de luto, um fato que era de pranto, o Senhor Jesus transformou aquilo em alegria. Porque eu creio, irmãos, a Bíblia não relata aqui, mas eu creio que foi um motivo assim, de muita alegria quando aquela mãe recebeu de novo aquele jovem. Nós vemos aqui que Deus falou, sentou-se o que tivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Oi, irmãos. Glória a Deus. É muita alegria Glória a Deus. ter de volta uma pessoa que já estava ali morta, condenada ali à morte, condenada ali à sepultura, condenada ali aos bichos ali naquela terra. Mas Jesus, Ele chegou para aquela mãe: eis aqui que eu restituo o seu filho. Eu te dou de volta o seu filho. Aleluia. Oh, xeriquim, maçã e cante. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus. O Senhor é tremendo. O Senhor é tremendo. Oh, Pai. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. O Senhor é aquele irmão que restitui, aquele que nos traz consolo, que enche o nosso coração de alegria. Glória a Deus. Eu creio que aquela mulher, quando ela viu aquele fato ali, viu o seu filho ali, seu único filho ressuscitado, grande alegria veio no coração daquela mulher. E nós, irmãos, temos que também trazer alegria para o coração das pessoas. Às vezes não é a mesma situação, talvez, às vezes uma pessoa pode estar passando, talvez não essa situação que essa viúva estava passando por aquele momento, mas existem situações que é pior que a morte. Existem situações aí que realmente perturbam mais do que a morte. Então, nós devemos, irmãos, ter cuidado, abrir os nossos olhos espirituais e não ver com a nossa própria ótica, com a ótica carnal, mas ver com a ótica espiritual, que com certeza, certamente, muitas coisas mudarão em nosso meio. A partir do momento que nós passamos a ver com a ótica espiritual, a partir do momento que nós passamos a ver as coisas com os olhos do Senhor Jesus, as coisas certamente mudarão em nossa volta. Certamente as coisas serão diferentes. Porque o Senhor Jesus é aquele que muda a nossa história. Aquele que nos enche de graça, e transforma. E Ele nos traz transformação. Ele traz transformação para as nossas vidas, transformação para aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Ele é o nosso guardião. Aquele que não cessa, que não cansa, de nos proteger, de nos abrigar e nos consolar em nossas dificuldades. Amém? Esta é a palavra que eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos. E
Que a graça do Senhor Jesus Cristo ela alcance a vida dos irmãos. E que possa haver transformação na vida dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha transformar a vida dos irmãos. Transformar as nossas vidas. Que a unção da graça seja sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite. Sobre a vida de cada família aqui representada. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer um renovo. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer a diferença na vida de cada irmão, de cada família aqui representada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que eu deixo para os irmãos. E agradeço assim a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.